Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento aqui aos nossos estudos de Matemática 2, a gente vai analisar agora o conceito de sistemas lineares. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai tratar da definição e também da análise das soluções. Então, vamos lá. Primeiramente, com a ideia de definição, o que significa um sistema ser linear? Um sistema é linear quando você tem um conjunto formado apenas por equações lineares. Professor, o que significa equação linear? Equação linear, pessoal, é apenas a equação que tem letras e números, E não tem potência. Então, por exemplo, eu tenho aqui, x menos 2y mais z igual a 3. Isso, pessoal, é uma equação linear. Tem quantas letras? Tem 3. Tem quantos coeficientes, Números, Tem 3 também, Tem 1, menos 2 e 1. Então, isso é um exemplo de equação linear. Então, quando você tem várias equações juntas, então a gente tem um sistema linear. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de sistema com duas equações e duas variáveis, x e y. Eu também posso ter esse outro exemplo, um sistema com 3 equações e 4 variáveis. Então, pessoal, percebam que a gente pode brincar à vontade nesse sistema, nesse modelo. Eu posso ter equações com 2 variáveis, eu posso ter equações com 4 variáveis, com 3 variáveis e por aí vai, tá? Todo sistema linear ele pode ser representado na sua forma matricial. Pessoal, forma matricial, quando eu falo isso quer dizer matriz, tá? Lembra de matriz? A gente viu isso lá no comecinho de Matemática 2, Percebam, pessoal, que as coisas aqui é tudo um encaixe, Tá tudo encaixado, nada aqui é aleatório. Então, olha só, eu posso colocar esse sistema, eu posso reescrever o sistema através de matrizes. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema, aqui a gente tem 3 equações com 2 variáveis, Só tem 2. Então, pessoal, eu posso escrever isso daqui dessa forma, ou eu posso escrever através de matrizes, Então, eu vou colocar aqui, 3 matrizes, Vamos entender cada uma delas. O que significa a matriz A? Matriz A, pessoal, é a matriz dos coeficientes. Professor, o que significa coeficiente? Coeficiente, pessoal, na verdade, são os termos que ficam ao lado da letra, Então, aqui, eu tenho 2 e 1. Na equação 2, eu tenho 1 e menos 2. Na equação 3, eu tenho 5 e 1. Então, os coeficientes são os números, que ficam ao lado da letra. A matriz X, pessoal, no caso a matriz X é a matriz das variáveis. No nosso exemplo, a gente só tem 2 variáveis, Em cada equação só tem 2 variáveis, então fica só x e y. E por fim, a matriz B é o que a gente chama de matriz dos termos independentes. O que significa termo independente? Termo independente, pessoal, é essa parte aqui do sistema que não tem letra, Fica sempre depois do igual. Então, acabou. Ou seja, eu tinha um nosso sistema aqui, todo bonitinho. Então, eu posso colocá-lo, eu posso separar e reescrever ele através de matrizes. Então, se eu pegar a matriz A, multiplicar com a matriz X e depois disso igualar com o B, eu vou obter o nosso sistema. Então, aí é só uma maneira de você também reescrever um sistema. Bom, soluções, Vamos entender aqui como é que a gente calcula, encontra as soluções de um sistema. Bom, se uma sequência ela é solução de todas as equações do sistema, dizemos então que ela é a solução do sistema. Vamos traduzir isso. Olha lá. Eu tenho aqui um sistema, no caso um sistema bem simples, 2 equações com 2 variáveis, Então aqui eu vou ter x mais y é igual a 5, 2x menos y é igual a 1.
Então, pessoal, quem é uma sequência, né, que pode ser uma solução? 2 e 3. Olha só, 2 e 3, ela é uma sequência e ela é uma solução. Por quê? Vamos substituir, né, no sistema. Então, eu tenho isso, ó. Lembrando, né, pessoal, o primeiro é sempre x, né, e o segundo é sempre y, né. Se eu jogar lá no sistema, eu pego essa sequência e substituo, né, aqui em cima. Então, na primeira, eu tenho x mais y. Então, nesse caso, o x é 2 e o y é 3. Então, de fato, né, deu 5, que é o que estava aqui em cima. Então, está tudo certo, é verdadeiro, né? Na segunda equação, eu tenho 2x, então fica 2 vezes 2, menos y, que no caso é menos 3. Então, fazendo aqui a conta, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 3, de fato, é 1. Então, você observa que se a sequência ela é solução de uma equação e da outra equação, então, nesse caso, ela é solução do sistema completo, né? Apenas isso. Bom, número de soluções. Aqui, pessoal, é o seguinte. Um sistema ele pode ter apenas uma solução, ele pode ter várias soluções, né? Não só uma, mas ele pode ter 2, 3, 4, 5, infinitas, ou ele pode ter nenhuma solução. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai analisar cada uma delas. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho um sistema, né? Mais uma vez, é um sistema 2x2, então aqui eu tenho duas equações com duas variáveis, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou resolver, existem dois métodos, né, para resolver um sistema. Na verdade, existem vários, né? Nesse caso aqui, pessoal, eu vou utilizar o método da substituição, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa primeira equação, né, que é mais fácil, e vou isolar o x. Então, olha só, na primeira equação, esse menos 3 vai passar para o outro lado positivo, né? Positivo. Então, eu vou ter x é igual a 4 mais 3y. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar essa equação e substituir na equação, né, de baixo. No lugar do x, eu vou colocar 4 mais 3y. Então, fica isso, ó. Eu vou ter menos 2, né? Que lá em cima é menos 2. Menos 2 vezes x, no caso, quem é o x? Agora, é 4 mais 3y. Mais 6y, né, de lá, igual a 3. O que eu faço com esse menos 2? Eu vou multiplicar com os que estão dentro do parênteses, né? Então, menos 2 vezes 4, depois menos 2 vezes 3. Fazendo aí a conta, eu vou encontrar isso aqui, ó. Então, menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos 2 vezes 3 é menos 6, no caso, menos 6y. E aqui, pessoal, a gente vai encontrar o erro, né? Qual é o erro? Bom, tá vendo aqui o menos 6? Tá vendo aqui o 6? Eles são iguais, sinais diferentes, né? Então, ó, eu vou cancelar. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um absurdo. 0 é igual a 11, né? Porque 0y é 0, né? Então, a gente tem 0 é igual a 11. Por que 11? Porque esse menos 8, né? Ele passou para o outro membro positivo, né? Então, eu somei aqui, né? 3 mais 8, então ficou 11. E aqui, pessoal, é o erro. Isso aqui é falso, né? Óbvio, né? Todo mundo sabe que 0 não é 11. Né? Então, a gente tem aqui um erro, o que possibilita que o sistema ele não vai ter resposta. No caso, quando o sistema ele não tem resposta, né? Ele é um sistema impossível. A abreviação aqui, ó, é o SI. Então, esse primeiro sistema, né, que a gente resolveu, ele é um sistema SI. O que significa SI? Significa que ele é um sistema impossível. Então, quando a gente resolve o sistema e encontra esse tipo de absurdo no final, né? Chama isso aqui de absurdo. Quando a gente encontra esse tipo de absurdo, então a gente fala que o sistema ele é impossível de resolver. A gente vai ver agora a análise, né, geométrica desse sistema. O que significa a análise geométrica? Eu vou colocar esse sistema aqui
dentro do plano cartesiano, né? Lembra do plano cartesiano? Muito simples, né? Então aqui a gente tem, ó, duas equações. Então o que eu vou fazer? Duas equações, pessoal. Cada equação dessa representa uma reta no plano. Então, ó, eu vou chamar essa equação aqui, a primeira equação, de R. E a segunda eu vou chamar de S. Então, se eu colocar a equação R dentro do plano, ela se transforma numa reta. Então, aqui a gente tem a equação, vou colocar aqui essa equação R e essa outra de equação S. Tá? Então, ó, o que significa ele ser SI na prática? Na prática, SI significa apenas que as duas equações elas não se encontram, né? É impossível isso, né? Então, nesse caso, não tem como o R se encontrar com o S, né? Então, as duas equações elas vão ser paralelas. Então, nesse tipo de situação, quando elas são paralelas, o sistema ele é impossível. Vamos analisar agora um outro caso. Então, por exemplo, ó, eu tenho agora 3x menos y é igual a 5. Na equação 2, ó, x mais y é igual a 7. Eu vou utilizar, pessoal, o mesmo esquema de raciocínio, tá? Que eu resolvi a primeira. Eu vou usar o sistema de substituição. Nesse caso, eu vou pegar a equação de baixo e vou isolar o x. Então, nesse caso, ó, vou pegar aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar a primeira. Então, eu vou pegar a primeira. Então, eu vou pegar aqui, ó. Y é igual. Esse 3x, ele vai passar menos, né? Vou colocar aqui, ó. Eu tinha isso, ó. 3x menos y é igual a 5. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 3x e passei para o outro lado. Então, ficou menos y é igual a 5. Esse 3 passa menos, né? E aqui, o que eu fiz, ó? Esse menos, pessoal, esse menos y, eu quero que fique positivo, né? Então, eu multiplico por menos 1. Então, eu vou ter y, aí olha só, esse menos 3x com o menos fica mais. E esse mais 5 com o menos fica menos 5. Eu dei uma complicada aqui, né? Eu podia ter pego a equação de baixo. Ficaria bem melhor, mas tudo bem. Deu para entender aí, ó. Então, o que eu fiz, ó? O y é 3x menos 5. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou substituir na segunda, né? Então, eu vou ter, ó, eu tinha x mais y é igual a 7, né? X mais y é igual a 7. No lugar do y, eu vou colocar 3x menos 5, né? Então, vai ficar x mais 3x menos 5 é igual a 7. O x com 3x, pessoal, a gente sabe, né? Dá 4x. E esse menos 5 aqui, ele vai passar positivo, né? Então, eu vou ter 7 mais 5. Agora, que no caso, vai dar 12. É óbvio, né? Que o x aqui é quanto? É 3, né? X é 3. Se o x é 3, como é que eu faço para encontrar o y? Bom, aí você escolhe, né? Você pode utilizar essa equação aqui, a que eu fiz aqui no início, ou você pode pegar, né, a equação também, a equação 2 aqui, né? E trocar o x por 3, né? Então, nesse caso, eu peguei a equação, né? A equação que eu utilizei aqui no começo. 3x menos 5. No lugar do x, eu coloquei 3. Então, ficou 3 vezes 3, né? É 9. 9 menos 5, eu vou ter quanto? Eu vou ter 4. Então, aqui, pessoal, aqui não deu erro, né? Eu encontrei um valor para x e encontrei um valor para y. Resumindo, o sistema aqui, né? A solução é 3 e 4. Então, aqui ficou melhor, né? Então, nesse caso, o que isso representa, né? Nesse caso, o sistema ele tem uma solução, né? Então, pessoal, nesse sistema aqui, eu só posso ter como resposta o 3 e o 4. Não posso ter mais ninguém como resposta. Então, nesse caso aqui, o sistema ele é possível e determinado. A gente chama de SPD, né? É um sistema. Então, vamos lá. Sistema possível determinado. Possível. Por quê? Possível porque tem resposta, tá? A gente fez agora. Possível porque tem resposta.
Determinado. Por que determinado? Porque só tem uma resposta, tá? Então, essa é a ideia. Então, ó, sistema possível, porque tem resposta, e determinado, porque só tem uma resposta. Análise geométrica. Então, vamos lá. Vou pegar agora, fazer o mesmo conceito que eu fiz na primeira, né? Vou fazer agora aqui. Eu vou botar as duas equações no plano cartesiano, né? Então, aqui eu vou chamar essa primeira aqui de R de novo, né? E essa outra aqui eu vou chamar de S. Então, o que significa um sistema ele ser possível e determinado? Geometricamente falando. Bom, geometricamente falando, um sistema possível e determinado é quando acontece isso daqui, né? Ou seja, vocês percebam que a equação, né? Vou chamar essa aqui de R, essa reta R, essa reta S. Então, quando o sistema ele é possível e determinado, os dois pares, né, eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar em um ponto. Esse ponto representa a solução. Lembrando, né, pessoal, a solução que a gente fez, né? Qual foi a solução? Era 3 para x, né? E 4 para y, não é isso? Então, ó, nesse ponto aqui, representa o 3, ó. Aqui o x é 3. E o y é o 4. Então, o sistema ele é possível, determinado, quando as duas retas elas se encontram no plano cartesiano. E elas se encontram, nesse caso, apenas cortando um ponto só. Por isso que ele é determinado. Bom, agora o terceiro caso, né? A gente tem aqui um sistema mais uma vez. Então, vamos lá. Eu vou utilizar a primeira equação. Então, o menos 2 passa positivo, né? Então, eu vou ter x é igual a 2y menos 5. Então, o que é que eu vou fazer com essa equação aqui? Eu vou substituir na segunda, né? No lugar do x, eu vou utilizar 2y menos 5, né? Então, bora lá. Então, eu vou ter, ó, menos 2x, né? Quem é o x? O x é 2y menos 5. O que é que eu vou fazer com esse menos 2? Eu vou multiplicar dessa forma, né? Então, bora lá. Menos 2 vezes 2 e menos 2 vezes menos 5. Então, eu vou encontrar isso. Atenção nos sinais, né? Então, aqui a gente tem menos 2 vezes 2y, menos 4y, menos 2 vezes menos 5, ó. Menos com menos, mais, né, galera? Então, fica 10. Mais 4y é igual a 10. E aqui, pessoal, a gente vai ter uma situação dessa. Por quê? Porque o 4y com o 4y, tchau, né? Ó, iguais, sinais contrários. E esse 10, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar menos, né? Então, eu vou ter 10 menos 10 também, ó, tchau. Só que aqui, pessoal, diferente da primeira situação, aqui está certo, ó. Porque 0 vezes y é 0, né? Então, eu vou ter 0 é igual a 0. Então, aqui está ok. Está certo. Só que aí, pessoal, o que significa isso na prática? Significa que o sistema ele vai ter infinitas respostas. No caso, ele é chamado sistema possível e indeterminado. Agora, ó, essa é a nossa sigla, né? Então, ó, sistema possível e agora ele é indeterminado. Então, vamos entender, ó. Possível. Por que, professor, possível? Porque ele tem uma resposta, né? Indeterminado. Por que, professor, indeterminado? Porque nesse caso, pessoal, ele não vai ter só uma resposta. Ele vai ter várias, né? 2, 3, 4, 5, 1 milhão. Né? Então, eu posso atribuir qualquer valor para x e y aqui. Tá? E vai dar certo. Então, olha só. Análise geométrica. Então, vamos fazer o mesmo modelo. Né? Eu vou colocar aqui o sistema dentro do plano cartesiano. Né? Vou chamar aqui de R. A segunda eu vou chamar de S. Então, o que acontece
se o sistema ele vai ser possível e indeterminado, né? O que significa isso geometricamente falando? Bom, geometricamente falando, o sistema ele vai ser indeterminado quando acontece esse modelo aqui. Eu só vou ter, pessoal, parece que é uma reta aqui, né? Mas na verdade elas são iguais, né? Ou seja, o R é igual ao S. Então eu tenho duas retas, tá? Que são a mesma coisa. Então aqui, ó, então mais uma vez, o sistema possível indeterminado, ele é indeterminado quando, geometricamente falando, eu tenho que as duas retas, né, elas serão iguais. Bom, então, vamos fazer agora o quadro resumo aqui do vídeo, tá? Então, vamos lá. A gente tem um sistema linear, certo? Então, o que a gente vai ter que perguntar? Primeira pergunta. Tem solução? Se for não, então ele é impossível, tá? Então ele é sistema SI, né? Ele tem solução? Sim. Se for sim, então ele pode ser possível, tá? Possível. Segunda pergunta. Quantas soluções o sistema tem? Se o sistema ele vai ter, no caso, apenas uma, então ele é possível e determinado. Ele tem infinitas respostas, professor. Então, nesse caso, ele é indeterminado. Então, esse é o nosso quadro resumo desse vídeo, do vídeo de hoje. Então, a gente tem aqui, ó, sistema linear. Então, primeira pergunta, tem solução? Se não, ele é impossível. Sim, então ele é possível. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma outra pergunta. Ele tem quantas respostas? Tem uma? Então ele é determinado. Tem infinitas? Então ele é impossível. E acabou a ideia de sistema. Então era isso, pessoal, que eu queria passar nesse vídeo, tá? No vídeo 2, a gente vai tratar também de outros assuntos relacionados a sistemas lineares, né? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Até a próxima e tchau!